Bom, então nesse vídeo vamos falar um pouco sobre pullback, sobre o preço retornando às médias, né? E em qual região que o preço parou em relação ao volume, né? Quando eu referencio o volume, falo nosso volume financeiro e além disso, vamos olhar com uma ótica um pouco diferente, vamos olhar um pouquinho dentro desse candle, no footprint, o que rolou para o preço está parando aqui nessa região. O que aconteceu para esse preço parar justamente aqui? Pô, inicialmente a gente vê que a gente tinha as médias, né, segurando o preço. Além das médias, a gente tinha propriamente uma VWAP, né, que chegou na VWAP, o preço começou a ser absorvido até ser revertido. Então, vamos entender um pouquinho o que a gente tem nessas regiões aqui de pullback, né? Temos essa aqui, temos também esses caras aqui, e vamos entender o que eles podem nos dizer e também em relação a regiões do passado, né? O que a gente pode olhar nelas, né? Então, vamos começar daqui falando um pouco sobre a primeira região, que são esses caras. Como eu tenho uma visão um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver, né? Fazer essa análise dessa pernada aqui, ó. Como que eu enxergo ela? Eu enxergo o seguinte, que o preço ele pode fazer duas coisas. Inicialmente, ele pode vir aqui, testar aqui em cima e devolver tudo. Mas ele também pode vir e se segurar na região e fazer algum teste possível, ou aqui nessa região, ou mais embaixo, ou algo do tipo. Então, dá para a gente ver duas formas. Com a rejeição desses caras, né, dessa pernada aqui, ó, desse ponto aqui até essa região, porque para a gente, vocês concordam comigo que para esse preço vir aqui descer, para ele retornar, ele não teve que agredir essa galerinha que estava aqui. Então, a gente não precisou de agressão aqui nessa região para a gente ter esse preço lá em cima. Então, se a gente teve uma agressão, vocês não concordam que possivelmente esse candle que foi formado, ele não foi alguma coisa mais ou menos assim? Então, se ele foi mais ou menos alguma coisa assim, vocês não concordam comigo que em algum ponto desse pavio aqui, a gente ia ter que ter um lugar com a quantidade de agressões maiores que as agressões compradoras, então, ou vendedoras aqui dessa posição? Então, a gente pode ver inicialmente onde que foi a POC desse candle, para a gente já ter a nossa região, né? Então, inicialmente, vamos ver dentro desse pavio aqui, ó, onde que foi nossa POC? Dentro desses caras aqui, ó. Para a gente começar a entender esse retorno aqui às médias, retorno à VWAP e onde está situada essa região. Vamos lá. Então, vamos ver aqui a POC, né? Então, vamos pegar esse perfil de volume desse ponto até esse ponto aqui, ó, para referenciar esse cara aqui, ó. Então, vemos que aqui nessa região foi onde teve a maior concentração de ordens. Então, um bom ponto para o preço voltar e fazer um teste. Mas, pô, vocês veem que o preço nem voltou a essa região. Ele já subiu de vez aqui. Então, mostrando que urgência. Isso porque já tinha uma VWAP, a gente já tinha uma média de 20, uma média de 27, de 9, de 50, tudo causando desse preço. Mas como que a gente poderia olhar essa região, sendo que nossa POC desse preço já está aqui embaixo? A gente pode fazer o seguinte, como a gente tem que entender que também o preço pode parar aqui para fazer esse pullback e mandar o preço lá para cima, então, e fazer o nosso ABC, né, que é esse movimento aqui, ó. Então, esse ABC, a gente tem que ter uma referência, né, também no meio do preço, não só na região final do preço. Eu gosto quando essa POC dá mais ou menos essa região, que eu já não preciso procurar aqui no meio alguma coisa para me defender. Então, beleza, vamos lá, se enrola. Como que eu faço para enxergar onde que possivelmente eu posso ter uma parada desse preço? Deixa eu tirar um pouco, suavizar isso aqui, deixar isso aqui com a cor preta. Eu faço o seguinte, deixa eu tirar esse volume, perfil de volume.
dentro desses caras aqui, eu faço uma análise da seguinte maneira. Eu olho para esse último candle e tento ver se ele foi o candle que mais teve volume, né? O candle de final de movimento geralmente é o candle que vai ter mais volume. E o candle inicial, que dá o início à pernada, também geralmente ele tende a ser um candle com um volume relativo. Mas repara que esses caras aqui, ó, não foram os candles que teve mais volume. Então, eu pego quem? Eu vou atrás do cara que teve mais volume. Tá, então descobri. Esse carinha aqui, o carinha que teve uma quantidade de volume maior, uma quantidade de volume significativa. Aí eu pego o seguinte, fora esse cara, eu pego o segundo e o terceiro cara que teve mais volume nessa pernada, né? Nesses caras aqui. Para mim entender o que estava acontecendo com essas agressões para esse preço ir. Porque para a gente ir, a gente tem que ter agressão no início, também a gente tem que ter agressão no meio e ter, às vezes, agressão aqui, mas fazendo mais ou menos um clímax, né? Os desavisados entrando no final do movimento, né? Então, deixa eu ver quem que é o segundo cara que teve mais volume. O segundo cara que teve mais volume nessa pernada aqui, nessa região, deixa eu estender aqui, ó. Opa. Nessa região aqui, ó, vamos ver. O segundo cara que tem mais volume foi esse carinha aqui, certo? Não, na verdade, o segundo, esse cara aqui, ó. O terceiro candle que teve mais volume foi esse cara aqui, certo? Então, já temos que essa região aqui, deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui, ó. Que essa região aqui, desses três caras, foram os candles que mais me deram o volume, né? Então, daqui eu vou pegar aqui o gráfico do Profit, né, e a gente ver um pouco melhor em relação ao footprint. Então, a gente já sabe que esses três caras foram os caras que mais teve volume, então vamos continuar a análise por aqui, ó. Aqui eu estou fazendo um replay dentro do dia, hoje, nesse dia aqui foi o dia 11 de maio. Então, para me pegar esses dados, tive que fazer o replay. Então, eu sei que os caras que mais tiveram volume foram esses aqui. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui na tela. Então eu sei que os caras que me tiveram mais volume financeiro foram esses aqui. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, ó. Foram esses carinhas aqui. Então, vamos olhar onde que foi a POC desses caras. Esse tracinho aqui, ó, no meio do candle, esse tracinho vermelho, ele é a POC deste candle. Esse aqui é a POC deste candle e essa aqui, ó, é a POC deste candle. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma região entre esses caras, entre o cara que teve mais volume e o segundo cara que teve mais volume. Então, a gente faz o seguinte, a gente pode já pegar aqui uma linha, né? Pegar essa linha e vamos dar uma risca aqui. Então, a gente teve a primeira região. Aqui, deixa eu escurecer um pouco essa linha, né? Então, a gente já tem a nossa primeira região. Então, aparência. Vamos pegar aqui agora o nosso segundo cara que teve mais volume, né? Que foi esse cara aqui, ó, nessa região, a POC desse cara. E nisso, então, a gente já tem a nossa primeira região, certo? Então, vou pegar esses caras aqui e eu vou dar uma corzinha para a gente referenciar melhor. Aí vocês me perguntam, pô, mas não era mais fácil a gente olhar pela média, mas a média já estava me informando, a própria VWAP já estava me informando que aqui é na região que o preço poderia parar. Sim, pode ver, mas é importante a gente entender que nem sempre a gente vai ter essas regiões tão bonitinhas. Então é bom a gente entender o que aconteceu no passado, né? Nisso, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar pegar um médio desse preço, mais ou menos aqui. Eu vou ver onde dá os 50% aqui dessa região, com o Fibonacci, só para a gente pegar o meio certinho dessa região, 50%, né? Então, o 50% dá aqui, ó, neste cara, né? Então, beleza. Aqui temos a região que o preço teve sua parada inicial, né? O preço parou, chegou nessa região, chegou nessa região aqui, ele
começou a ser absorvido. Então, a gente começou a entender, mas e aí? A gente teve a POC, foi aqui desse cara, que foi a região que mais teve uma quantidade de contratos negociados. A gente teve a POC desse cara aqui também, que também foi a outra região que a gente teve uma quantidade maior de contratos negociados. Você vê aqui, pelo perfil de volume, opa, um pouco aqui, ó. A gente olhando aqui pelo perfil de volume, a gente já vê essa região aqui, ó, tá vendo que essa região tem essa curvatura, né? Então, indicando que a gente teve a maior quantidade de negociações bem nesse cara, né? Então, a gente teve 12.000 ordens contra 7.000 ordens, né? Aqui no footprint o certo sinalizar é na diagonal, mas só que para fazer a contabilização da POC, eles fazem a somatória dos preços na horizontal, né? Para fazer, eles fazem a somatória e ver onde teve mais quantidade de contratos negociados. Então, aqui, esse cara foi a região que teve mais contratos negociados. Então, referenciando para vocês. E a gente teve algo importante aqui nessa região, além da própria POC e dessa região. A gente teve esses caras aqui, ó, tá vendo essa região azul? Isso aqui são desbalanceamentos. Aqui é uma região de agressão. O que acontece? Para mim ter essa região aqui, ó, eu tenho que ter 3 vezes o valor, 3 vezes a mais de contratos negociados, a mais que o lado vendedor. Então eu olho aqui opa, não vai desenhar na diagonal, mas repara aqui, ó, nessa diagonal aqui, ó, eu tenho que ter 3 vezes mais contratos negociados do que contratos vendedores. Então nisso eu tenho um desbalanceamento desses preços, né? Então nesses desbalanceamentos são as agressões, são regiões onde o cara que estava fazendo este movimento entrou com mais quantidade de contratos, né? Então, às vezes, ele não conseguiu colocar todos os seus contratos aqui para ele não empurrar muito o preço lá para cima. Então, aí vem o preço novamente para essa região testar ela. Aí ele fala, pô, agora sim, eu acho legal uma região para continuar a terminar de colocar as minhas ordens, que é um lugar que ele achou interessante, né? Então, a gente teve a agressão, vai dar início ao movimento, como eu falei atrás, para a gente romper esses caras aqui, ó, a gente tem que ter a agressão, também já tem agressão aqui. Então, o que a gente faz? Vamos pegar aqui e levar essa regiãozinha aqui, ó, até esse ponto. Então, aqui, ó, foi a região que começou a ser absorvido esse preço, né? Vou fazer um preenchimento aqui, ó. Então, esse foi o primeiro lugar, o segundo lugar que teve as absorções começaram a acontecer com esse carinha aqui, ó, que a gente também teve um desbalanceamento, essas agressões. Então o preço vem, chega aqui nessa região, ele dá uma parada, faz esse candle negativo e manda o preço lá para baixo. Só que na hora que ele manda, ele já manda o preço e ele não dá continuidade, ele começa a ser absorvido aqui. Então, na hora que ele começa a ser absorvido aqui, ele já manda lá para cima, fazendo logo um ABC aqui do preço. Não foi um ABC tão certinho, mas foi uma intenção, né? Porque logo acima tínhamos aqui um VWAP do dia anterior, né? Então é algo bem importante também. Então, olhando aqui essa região, vemos a importância que a gente tem aqui. A gente tem agressão, a gente tem a própria POC dos nossos candles. Então, a gente já tem uma região para a absorção desse preço, né? Então, essa região foi muito importante para a gente observar. Mas, pô, lá a gente observou que aqui era a POC, né? Por que aqui era a POC? Porque aqui também teve uma quantidade boa de contratos negociados. Então, ele vai pegar isso aqui, ó, esses carinha tudo, e vai juntar uma região. Vai fazer a somatória de todos esses caras e juntar uma região. Aqui, para ele, não foi tão considerável quanto esses caras aqui, mas a gente tinha um grau de importância sim nesse local, porque tínhamos esses caras, tinha um baita volume comprador e tínhamos as agressões e as regiões. Então, o preço veio, testou, segurou. Mas além disso, deixa eu voltar aqui pro TradingView, né? Então a gente tinha aqui, ó, fora essas regiões de agressão, a região de POC, a gente tinha o quê? Olhando agora pro passado, a gente tinha aqui, ó, um topinho anterior, né? Na verdade aqui, ó, não é nem um topo, né? Aqui é em relação ao gap, né?
Porque quem quer ou não queira, a gente ainda tem um candle escondido. Mas vamos imaginar que aqui era um retorno, né? Se foi lá embaixo, retornou. Então a gente tinha um topinho interior, sim, aqui. O preço vai lá em cima. Vai lá em cima, volta essa região e testa aqui. Então, a gente já tinha algo para observar, né? Fala assim, o preço pode ir lá, a gente já tem que ficar ligado, né? O preço pode ir lá e talvez ele pode testar essa região. Mas o que há mais dessa região aqui, eu tenho para analisar. Aí a gente viu que a gente tinha aquela região para nós ter a nossa absorção, né? Que era mais ou menos aqui, né? Então a gente tinha esses caras para poder ser absorvidos, né? Então, um pouco mais abaixo. Opa, aqui, ó. Né? Então a gente já tinha esses caras para ser absorvidos, né? Tem uma região de absorção. Então a gente chegou aqui, esse preço começa a rejeitar desse jeito. E a gente já está vendo o que aqui, ó? Tá vendo essa linha tracejada que é a minha VWAP do dia. Na hora que o preço chega na VWAP, ele começa a absorver. Eu tenho 20, tenho 27, tenho 9, tenho esse monte de médias e tem a região de volume e região anterior é de volume também. O que a gente tem aqui, olhando um pouco mais para trás também? A gente tem esse cara aqui, ó. Essa VWAP, o que acontece com ela? O preço vem, deixa eu só dar um desenho aqui, ó. O preço, o preço vem, rompe essa região, o que acontece? Volta, no que volta, ela serve de quê? De suporte. Então, ela é rompida e, na verdade, o preço abre desse dia já testando ela e indo para baixo dela. Na hora que o preço rompe ela com força, ele vem testar ela novamente. Então, a gente já outra situação que a gente já podia ficar de olho, né? Então, a gente já tinha três coisas. A gente tinha a nossa região de possível absorção, a gente tinha o nosso topinho anterior e a gente agora tem esse cara, que é essa nossa VWAP. Então, a gente também pode olhar aqui a nossa região de aqui atrás, para nós ver o que rolou aqui com com essa POC. Então, aqui a gente não tem tanta influência. Aqui, ó, essa região aqui, ó, foi a região que mais teve contratos negociados, ó. Esses dois caras. Deixa eu só pegar aqui, cadê? Deixa eu dar uma escurecida. Vou colocar aqui branco de novo. Então aqui, esses dois caras foi onde teve a maior quantidade de contratos negociados. Então, novamente, aqui, ó, tornou-se, deixa eu pegar aqui o meio deles, né? Aqui, ó, tornou-se outro suporte. Então, o preço abre nessa região, vai lá embaixo, rompe, vai lá em cima e volta para testar aqui, ó, novamente. A região de VWAP e a região do meio entre esses caras. Porque aqui a gente tem uma importância. Porque o que acontece? A gente tem essa distribuição aqui em cima e essa acumulação aqui embaixo. Então, o meio entre elas também é importante porque a gente tem a agressão, né? Que é esses caras agredindo para vir buscar aqui embaixo. Então, a gente tem essa importância, por isso que eu traço essas linhas aqui no meio. Então, eu vou até fazer um exemplo aqui agora em relação a esses dois caras e a parada desse preço nesse lugar. Então, o que acontece? O preço veio, né? Trabalhou e rejeitou. Então, a gente tinha não só a informação das médias, se a gente também não tivesse olhando as médias, a gente já saberia que essa região é uma região importante, porque a gente estava atento para o passado, o que aconteceu, né? O que estava acontecendo de importante aqui para esses caras. Então, é igual o negócio, não basta só olhar as médias. Se você tiver cada vez mais informação, você vai entender que esse preço vai trabalhar independentemente de que tem no gráfico. Então, o interessante, o ideal da gente olhar o preço é assim, ó. Sem a gente precisar de indicador para nos falar, o indicador está sobrecomprado, o indicador está sobrevendido, aqui está passando uma média assim, uma média assado. E se acontece a situação de essas médias não funcionarem, indicador está sobrecomprado, mas o trem está continuando, e aí? O que acontece com nossa análise, entendeu? Então, só para a gente falar um pouquinho dessa região, porque como que o preço parou aqui. Se a gente for olhar aqui para o passado, a gente aqui nessa região, a gente tinha esses caras, certo? Aqui, ó. Bom, vamos colocar que a gente tinha esses carinhas aqui, ó. Foi uma rejeição do preço, né? A gente teve a nossa primeira rejeição do preço aqui nessa região. Porque o que acontece? O preço já estava em tendência, né? Saindo dessa acumulação. O preço já entrou em tendência.
veio, acumulou. Na hora que o preço foi lá em cima, abriu em gap. Na hora que ele abriu com este gap aqui, o que aconteceu? O preço foi e veio a ser rejeitado. Na hora que ele foi rejeitado, ele veio novamente para esta região, testar esses caras aqui. Mas só que a POC desse cara estava um pouco mais embaixo. Então, essa regiãozinha pequenininha aqui, ela não foi testada ainda direito, né? Essa rejeição. Quem foi testada foi esses caras aqui, ó. O cara que tem mais volume, né? E o segundo carinha. Então, vamos fazer a nossa região de novo. Então, esse cara um pouco mais teve volume, né? O foco dele está aqui em cima. E o segundo carinha, o segundo e o terceiro carinha que teve mais volume. Então, o segundo carinha foi esse cara aqui, ó. Cadê? Esse cara foi o segundo volume. E esse aqui, ó, foi o carinha com o terceiro volume, o terceiro maior volume. Deixa eu ver. Não, tá aqui em cima, final de movimento. Então, esses dois aqui, ó. Então, aqui a gente tem nossa região, ó, de parada do preço. Então, passando aqui uma linhazinha aqui no meio, para a gente ter nossa região. Então, o preço veio testar aqui essa região, mas não foi testado aqui. Então, ainda tínhamos esse teste aqui para tá sendo feito. Então, o preço vem, trabalha aqui, ó. Pelo menos aí. Mas uma outra forma da gente olhar essa região é o seguinte. Esses caras aqui, ó, do meio, que fizeram esse movimento aqui de alta, são tão importantes quanto esses caras aqui, ó, que fizeram as acumulações. Então, como que a gente verifica essa importância deles? A gente então vai pegar o nosso perfil de volume, pegar o início dessa acumulação até aqui mais ou menos essa região para a gente pegar essa acumulaçãozinha também. Então, aqui a gente temos a nossa região de acumulação. Então, deixa eu só aumentar um pouco esse perfil de volume, vou colocar ele aqui 90, só para a gente pegar o lugar certinho. Então, aqui, ó, entre esses dois caras aqui, ó, deixa eu ver, esse aqui tem mais volume. Então, vamos fazer o seguinte, essa região aqui foi a que teve mais volume, né? Vamos pegar essa ferramenta de 3 pontas, vamos fazer o seguinte, vamos pegar dessa ponta até a região que mais teve concentração de volume. Essa aqui foi a região que teve maior concentração de volume, certo? Aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar um Fibonacci, vamos medir os 50% desse movimento. Então, desse ponto até esse ponto, os 50% desse movimento está aqui. Então, se está aqui, o que a gente faz? Vamos pegar uma linha e vamos traçar aqui, tipo uma flecha. Vamos flechar esse preço. Então, aqui, ó, essa é a região. É a região que o preço parou. Em relação a essa POCzinha e a relação a esse preço aqui. Porque aqui a gente teve agressão. A gente teve agressão de duas formas. A agressão desse preço, ele já veio rejeitando e mandou lá para cima. E, novamente, outra rejeição aqui. Então, essa região também tem a sua importância. A gente não pode desconsiderar ela total. Ela só não tem muito volume. Por quê? Porque ela não acumulou como esses caras. Então, elas sim também são importantes. E a gente tem duas situações. Tem esse cara com essa rejeição e esses caras aqui, ó. Então, a gente pode marcar essa regiãozinha aqui, ó, para a parada do preço, ó. E foi justamente aí, certo? Então, a gente teve o nosso preço vindo testar esta região. Logo em seguida, o que ele fez? Ele vai mandar lá para cima. A gente pode pegar essa retração desse cara aqui, ó, e ver só onde que a gente foi. No índice, a gente tem geralmente um alvo de 127. Geralmente, toda vez ele tende a começar a rejeitar nesses caras, né? Que faz esse movimento de 27% a mais do preço, né? Então, beleza. Prosseguindo. Aqui, ó. Aqui a gente tem outro retorno à média. Deixa eu só colocar aqui as médias, né? A gente tem outro retorno à média aqui, ó. Interessante, né? Outro retorno à média. Então a gente pode ver o que a gente tinha aqui atrás, ó, nesses caras, para esses caras parar esse preço. E por que esse preço parou aqui nessa região? O que tinha de tão importante para ele parar nessa região? Além das médias. Pô, a gente tinha o preço, né? O preço trabalhando. Mas e aí? Onde estava o volume dessa região? Vamos vir aqui de novo no Profit para a gente entender essa região. Aqui, ó, Profit, né? Então, esses caras aqui, né? Então, vamos entender aqui, ó, esses caras. Vamos pegar novamente desses caras aqui, ó.
as nossas regiões de POC. E vamos fazer o nosso, a nossa área novamente aqui, ó, para a gente interpretar essa parada desse preço, essa absorção que a gente teve nessa região. O que aconteceu? O preço veio, foi até lá em cima, né? Deixa eu só dar uma organizadinha aqui, ó. O preço fez esse movimento todo aqui, ó. Na hora que ele fez esse movimento, ele retornou até um certo ponto. Foi mais ou menos aqui, certo? Então vamos entender para trás o que teve aqui. Vamos fazer o mesmo esquema e procurar aqui os candles de maior volume. O primeiro candle, eu geralmente não considero ele, o primeiro nem o último. Porque geralmente ou o primeiro ou o último pode ter um volume muito alto. Eu considero mais os candles do meio. Então a gente tem esse cara aqui, ó, como o candle que mais teve volume, certo? Nessa pernada aqui de alta. Então, deixa eu pegar esse carinha aqui, ó. Então, esse cara que foi o que mais teve volume. Então, vamos pegar aqui agora o último candle, para ver se ele tem um volume relativo alto. Então, a gente não teve um volume tão alto, assim, tão expressivo. Então, agora, vamos pegar o candle que mais, o segundo candle que teve mais volume em relação ao primeiro. Então, o candle que mais teve volume em relação ao primeiro foi esse cara aqui. Ó. Deixa eu ver se eu estou certo. Foi esse cara aqui. Esse jovem. Então, a gente vai pegar ele também. Ele foi o segundo cara que teve mais volume. E agora a gente vai pegar o terceiro cara que teve mais volume nessa pernada. Então, o terceiro cara foi este cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então, a POC desse cara, vamos ver. Deixa eu só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. É uma forma meio diferente, né, de estar analisando essas regiões. Mas então, a gente já sabe que foi esses dois caras, então vamos apagar aqui. Ó. Entre eles tem esse jovem aqui. Então a POC desse cara está bem aqui em cima. Ó. Que ela, ó. Deixa eu pegar aqui essa linha aqui embaixo. Aqui, ó. Esse cara aqui ó, foi o candle que teve mais volume, né? Você reparem já que o preço vem nessa região, já começa a ter uma absorção. Pegando o outro cara que teve mais volume, foi a outra região de POC, foi esse cara aqui. Então se a gente pegar agora e fazer uma região aqui, ó, uma região entre esses caras, ó, o preço, estou trabalhando aqui, ó. Se a gente pegar uma linha e passar aqui no meio, né? O 50% tá aqui, ó. Então a gente já podia saber que a partir dessa região aqui, ó, se o preço vai testar uma vez, o preço vem, testa aqui uma vez. Então vamos voltar aqui não, vamos olhar também aqui o que aconteceu se a gente tinha grandes desbalanceamentos. A gente só tem os balanceamentos aqui, ó, nessa região que deu início ao movimento. O preço veio com essa barra negativa, se segurou, e logo em seguida a gente teve essas agressões aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, né? Olha lá, temos agressão aqui, só que só marca quando tem acima de 3 agressões contínuas. Aqui tem somente 2, depois tem uma aqui, mas a gente tem também regiões, desbalanceamentos nesse candle. Então a gente, voltando aqui para trás, né, a gente não consegue, chega nesse ponto, a gente é absorvido, né? Então vamos voltar aqui, a gente já sabe que foi essa região, vamos voltar lá para o TradingView. Voltando aqui para o TradingView, a gente entendeu que foi mais ou menos essa região aqui, ó, de absorção, que a gente teve uma maior quantidade de ordens negociadas. Então, se a gente tinha essa região com a maior quantidade de ordens negociadas, o que a gente tinha a mais aqui? Pô, a gente podia considerar também esse topinho anterior aqui. Ó. Vocês não concordam que o preço veio, parou aqui nessa região, foi lá em cima e fez um teste neste topo, além de ter este topo anterior, o que a gente tinha? A gente tinha a nossa região de volume do nosso preço. Na hora que o preço faz essa região, o que ele faz? Pô, manda lá para cima. Então, o que aconteceu? A gente teve sim aqui dentro um A, B, C. Então a gente teve um ABC aqui dentro, o preço foi lá embaixo, retornou a essa região e mandou o preço lá para cima. Então aqui é o mesmo conceito, eu não vou fazer novamente essa análise, porque para não tomar muito tempo, já tem quase meia hora de vídeo, mas
O preço sim veio trabalhar aqui nessas regiões, trabalhou e mandou lá para cima. Na hora que ele chega aqui, ó, o que acontece quando o preço chega nessas regiões? Olha aqui, ó, o preço vem, trabalha aqui e ele faz o quê? Dá uma fraquejadinha. Mas olha aqui, deixa eu mostrar algo interessante para vocês aqui dentro. Ó. Sobre uma rejeição também para a gente tomar cuidado, né? A gente está vendo esse preço acumular aqui, certo? Até então a gente não sabe se ele vai estourar para cima ou se vai para baixo. Mas a gente já pode ficar esperto com a seguinte situação. Repare que este candle aqui, ó, ele veio nessa região e parou. O que tinha aqui no passado para esse candle parar aqui nessa região? Pô, a gente tinha esses caras aqui. Então vamos ver onde estava a POC desses caras. Vamos traçar só aqui no meio, mais ou menos. A gente entender, porque aqui é nossa região que os caras foram lá em cima, voltou, por lá em cima, voltou e deixou um médio entre eles. Então esse médio entre eles a gente pega aqui, ó. Ó, a gente teve a nossa POC dessa consolidação aqui, ó. Então a gente já podia saber que aqui nessa região a gente poderia ter uma primeira defesa desse preço. Então o que acontece? Como a gente teve essa primeira defesa, para a gente não comprar sempre no primeiro teste, porque ele pode falhar. Então quando ele falha, olha aqui ó, a região, se a gente for colocar um Fibonacci, vamos ver que região que era essa aqui, ó. Região do 61. Eu gosto quando o preço vem aqui no 78, então já fico esperto no 78. Então a gente sabe que essa região ela pode ser sim testada, mas o que o preço faz? O preço vem, volta aqui, ele faz essa sacanagem com a galera. Porque essa sacanagem é o seguinte, então eles falam assim, pô, agora sim a gente vai vender, então o preço agora vai retornar. Então o que acontece? Agora sim o preço vai retornar, então fiquem já posicionados que o preço vai buscar aqui embaixo, mas não, o preço vai voltar lá para cima. Na hora que volta para cima, ele vem, volta, testa essa região, vamos ver onde está a POC desse cara aqui, ó. A POC desse cara está aqui, ó, vem, testa essa região, não consegue trabalhar abaixo, né? Reparem que o corpo desse candle fechou acima dessa região, porque ele foi absorvido, e aqui ainda tinha essa média de 27 passando, né? Então, fez o retorno a todo mundo, então deixou esses sinais aqui, porque é tão importante você analisar o macro quanto esse micro aqui também, porque entender uma estrutura macro, é a mesma coisa disso aqui, ó, essa mesma situação aqui, você pode imaginar que ela foi uma situação de dias, mas só que você está analisando ela micro, só nessa estruturazinha aqui, ó. Então a gente tem que entender essas situações, porque é muito importante. Então o preço vai, volta. O que acontece quando o preço vem novamente testar essa região? Olha o que ele faz. Ele aproveita e pega o stop dessa galera que estava aqui embaixo, né? Que achou que ia lá no fundo, stop essa galera, que geralmente o stop dessa galera está mais ou menos aqui, né, nesse último topinho, né, e outros nessa região, né, que é considerando a análise técnica clássica, né. Então o preço vem, volta, stopa a galerinha que estava aqui com esse baita candle, volta nessa região e manda lá para cima, porque essa região aqui já foi testada uma vez. Então, geralmente elas não são testadas 2, 3 vezes na mesma região. Eles já mandam, geralmente, o preço lá para cima. Na hora que um preço manda lá para cima, ele vai buscar quem? Acho que aqui dá um 61. Vamos testar com relação a essa correção. Aqui, cadê? Aí, ó, bate aqui no 161. Então, bate no 61, vem fazer o quê? Vem fazer outra correção. E o preço fica trabalhando aí, né, nessas regiões. Aqui acho que dá uns 200%, mais ou menos, nessa primeira correção, ou 161 no máximo. Olha, novamente, é 161, então o preço fica trabalhando aqui dentro desse 161. Geralmente o índice, quando ele não está engatado numa tendência tão forte dessa, geralmente o preço gosta de fazer as correções aqui no 127. Ó, mas repare que o preço começou a fazer essa correção aqui no 127, foi, voltou, mandou lá para cima, e novamente veio testar o 127, foi lá em cima, aqui dá um pouco mais, né? Eu posso explicar melhor um pouco sobre essas regiões, o que acontece com essas regiões de Fibonacci, o que elas são, por que o preço vai nelas, como que eles vai nelas, em vídeos posteriores, porque senão fica muito grande. Mas para hoje era isso, ficou um vídeo bastante longo, né? Então não sei se eu passei algum conteúdo para vocês informativo, mas era isso, gente. Então obrigado você que está aí até agora. Se gostou, curte, comenta, se inscreve no canal se quiser também. Se não quiser também não tem problema, não vou ficar magoado. Mas foi isso. Então, até mais.